a formulação, uma conexão entre a sinodalidade e nosso subconsciente e a primeira Assembleia Eclesial. Essa não cai do céu, senão é um fruto de um caminho a uma consciência e prática cada vez maior da sinodalidade na nossa igreja na América Latina e no... Aqui vou falar da minha contribuição a alguns aspectos centrais de algumas das conferências episcopais, assim como o Sínodo da Amazônia. Aspectos dos quais a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe se nutre e os tem como referentes importantes. Nomearei os aspectos que considero centrais para tomar consciência e comprometer a trabalhar a superar fragmentações nas sociedades latino-americanas. Que se refletem também na igreja e tinham que ser encaradas e transformadas para poder ser uma igreja, povo de Deus que caminha juntos na fé. Sem usar o termo sinodal, podemos observar caminhos na igreja latino-americana e do Caribe para conseguir um caminhar realmente em comunhão, povo de Deus, em caminho, juntos. A Conferência do Episcopado Latino-Americano de Medellín, em 1968, traduzia no processo da recepção da riqueza e do espírito inovador, impulsionado pelo Vaticano II no contexto da América Latina, identificou claramente a situação das profundos aspectos sociais nas sociedades da América Latina e a exclusão de tantos povos, homens e mulheres, vivendo em condições inumanas a causa de injustiças estruturais, como uma forte interpelação, um escândalo à luz da fé. Uma situação de pecado que chamou a igreja a uma conversão profunda. Essa se expressou em uma decidida opção pelos pobres. As seguintes conferências de Santo Domingo e Aparecida afirmaram essa opção, elaborando e aprofundando diversos aspectos dessa opção e sua concepção teológica. Ao traduzir a eclesiologia do povo de Deus, da realidade da Latinoamérica e Caribe, reconheceu a necessidade de uma conversão profunda como igreja, para superar a inclusão dos pobres, que é contradição aos valores do povo de Deus, e fazer caminho juntos com os pobres, para ser igreja em comunhão com Deus. Ao iniciar o processo desafiante e difícil, desejo uma igreja dos pobres. Na atualidade, o Papa Francisco se empenha muito em impulsionar em nossa igreja, chamando-nos a ser uma igreja em saída. A opção pelos excluídos, pelas pessoas nas periferias, deve ser uma característica fundamental. Na Conferência de Puebla, se fala da situação dos pobres, afirmando que sofrem, quer dizer, por ser pobres e por ser mulheres. Se anuncia também a situação dos povos indígenas, ao enfatizar que são os mais pobres. E se tem a consciência de que os jovens é a população maior geral e vivem em condição de pobreza e miséria. Por isso, a Igreja da América Latina e do Caribe toma a opção pelos pobres. É um passo significativo para incluir esse grupo populacional conscientemente. Na pastoral da Igreja, respeito das mulheres, é na 4ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Santo Domingo, em 1992, onde se fala pela primeira vez, de maneira mais extensa, sobre a problemática do machismo e das injustiças e violências que as mulheres sofrem
se reflete sobre a linguagem, gestos e grupos ofensivos para com as mulheres dentro da igreja. E surge a necessidade de incluir mais as mulheres nos diferentes âmbitos da igreja. Aparecida 2007 fala em seu documento final dos novos sujeitos e nomeia como tal mulheres, jovens e indígenas. São pessoas, são reflexões que têm próprias ideias. E também fala das pequenas comunidades eclesiais ou comunidades eclesiais. Enfatiza que o batismo, todos somos discípulos missionários, chamados a dar testemunhos da nossa fé e ser membros ativos de nossa igreja, que conformamos em todo o mundo. E nesse contexto, a Aparecida critica o clericalismo, assim como o machismo, e demanda que uma possibilidade de uma maior participação dos leigos e leigas, ao reafirmar decididamente a opção preferencial pelos pobres. E também uma dimensão nova ao ser amigos e amigos dos pobres, em Fratelli Tutti. O Papa Francisco fala da amizade social, que como cristãos estamos chamados a fomentar e a reconhecer que todos somos irmãos e irmãs. À luz do caminho recorrido, dando passos a uma prática sinodal, foi decidido com o Papa Francisco realizar uma primeira Assembleia Eclesial em novembro. O Papa tem querido que isso forme parte do caminho para 2023. A primeira Assembleia Eclesial se realiza também Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e Fratelli Tutti, assim como no Sínodo da Amazônia, com a participação ativa de representantes dos povos originários da Amazônia. Se formulou também a exigência de uma profunda não só na sociedade, mas também na igreja. Isso foi pedido com ênfase por parte dos representantes dos povos, que deve caracterizar também ações de uma igreja sinodal, uma igreja em caminho de sinodalidade, signo do amor vivificante de Deus. Quem atende com paixão, com misericórdia e ternura as feridas da humanidade e de nossa irmã, Mãe Terra. A primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, uma experiência nova, como indica o nome, uma experiência inédita. Assim também como nível universal. Em sua mensagem de vídeo, o Papa ressaltou que essa não só uma assembleia de bispos, senão de todo o povo de Deus. Entre todos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, seminaristas, sacerdotes e bispos, e todas as pessoas de boa vontade que têm o desejo de participar nesse processo. Estamos convocados a caminhar juntos. Corresponde ao espírito sinodal realizar eventos no modo de uma assembleia. A assembleia quer dizer reunião de membros, nesse caso a igreja, que tem como finalidade discernir juntos, guiados pelo Espírito junto, a vontade de Deus para a nossa igreja. Esse processo de escuta mútua se realiza há 14 anos de Aparecida. E a celebração dos 500 anos do acontecimento guadalupano em 2031. Em 2033. Uma parte muito importante de todo esse caminho é o processo de escuta a todo o povo de Deus, onde se concluiu no dia 30 de agosto essa primeira experiência dessa índole na América Latina e no Caribe. Convidou a todos os membros do povo de Deus
a contribuir suas vozes e reflexões pessoais sobre o documento do caminho, no ciclo do tempo, nessa sociedade e na igreja. E também suas apreciações e comentários acerca das prioridades pastorais. Responder à pergunta: quais são os caminhos novos pelos quais Deus nos chama a andar? O Papa, em sua mensagem, quer dizer que a igreja se dá com todos, sem exclusão, e que isso tem que se manifestar no mundo como se realiza uma assembleia eclesial. Tem que ser um ciclo. O Papa Francisco, em seu discurso pelos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, enfatizou que a igreja do terceiro milênio está chamada a uma igreja sinodal. No Sínodo da Amazônia havia uma consciência da necessidade à sinodalidade, para que, não só na teoria, senão também na prática, arbitrárias. Documento final. Estamos convocados, todos e todas, a criar juntos uma cultura da sinodalidade. A primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe é uma oportunidade, uma linguagem de fé, um momento de graça que nos oferece para avançar o caminho a uma igreja plenamente sinodal e gerar uma cultura sinodal. Todos os aprendizagens e inspirações do Sínodo da Amazônia, a respeito, particularmente, acrescentar o método usual da Igreja da América Latina e do Caribe, quer dizer, iluminar, atuar, o elemento de escutar, para ver e escutar. É uma escuta dos outros, quer dizer, uma escuta das pessoas de diversos contextos, assim como escutar a terra, se trata de uma escuta integral, e numa dimensão intelectual, racional, intuitiva, espiritual da pessoa, e forma parte constitutiva do discernimento espiritual. O Papa nos lembra que sínodo escutar é mais que escutar, é uma escuta recíproca. Cada um tem algo que aprender. É importante que se realize na plena consciência de que o dom do Espírito temos recebido todos os membros do povo de Deus, no batismo e na confirmação. E por isso estamos chamados a praticar uma corresponsabilidade com a nossa igreja, uma assembleia eclesial que está em comunidade com o Espírito. Uma escuta mútua e respeituosa na diversidade. O processo de escuta e à luz da opção preferencial pelos pobres, se fizeram muitos esforços das igrejas locais para chegar às pessoas e grupos nas periferias sociais e culturais existenciais. Isso não foi fácil, com as condições muito limitantes. Um dos fatores limitantes era o fato de que muitas pessoas e comunidades nas periferias não contam com as facilidades para participar nas comunicações digitais, ou só de modo muito restrito. Foi impressionante para mim observar a criatividade, sobretudo de pessoas jovens, para facilitar, em diversos modos, se possam recorrer às vozes, para que estejam presentes nesse processo de escuta,
com suas próprias contribuições. O Papa Francisco, conhecendo os fatores limitantes de um processo de escuta e de uma assembleia nesse tempo de pandemia, apesar disso, quis que de todas formas essa assembleia fosse realizada nesses meses para que contribuam suas experiências e aprendizagens de sinodalidade para o discernimento e o sínodo de bispo sobre a sinodalidade. Para atender a advertência do Papa de que a Assembleia não seja uma elite separada do povo de Deus, certamente parte do CELAM está cuidando em vários setores da nossa igreja, leigos, religiosos, seminaristas, sacerdotes, bispos, e que seja também um adequado número de mulheres que participem, para facilitar a participação de pessoas de boa vontade que, com suas observações, comentários e sugestões, possam trazer muito à igreja no discernimento da sua missão. Viver o processo com audácia no espírito. Também a importância do processo sinodal e o processo dessa assembleia com a chamada da audácia no espírito. Para o Papa fala na exortação, querida Amazônia, quer dizer, lembremos que um dos chamados que Jesus faz constantemente, não tenham medo. O processo sinodal requer confiança em Deus e em seu Espírito que sopra onde quer. Nos pede crescer na abertura e não querer controlar o processo, senão admitir que algo novo possa acontecer como fruto da ação do Espírito. Um processo sinodal pede de cada um de nós a disponibilidade a deixar atrás nossos apegos, fragmentárias, resistências, nossos preconceitos, ideias pré-fabricadas. E também o poder é uma conversão do coração e da mente. Nos chama a nos abrir ao sensus fidei, ao olfato em que o povo de Deus tem, que se manifesta nos múltiplos acordos no processo de escuta. São todos onde há afirmações sobre questões de fé, sobre o modo de ver os sinais dos tempos, buscando a presença de Deus nessas realidades. A aproximação a essas contribuições requer uma escuta muito profunda, porque estamos pisando terra sagrada, tanto para o processo de sistematização da informação recebida e de tratar de elaborar um documento que pode servir à Assembleia para também como para a mesma Assembleia. Escuta atenta e aberta às diversas vozes e a consciência de que também, na opinião diferente da minha, quem sabe não comparto, é importante procurar quais são as verdades que tem, ou que clamor se expressa nelas. Aspecto ao sensus fidei, desde faz tempo, esse conceito teológico é traduzido no direito canônico, tanto em referência ao processo identificado, como também para reconhecer o valor do seu material ou conteúdo. Desde o início, desde a primeira Assembleia Eclesial, se ha ressaltado o processo de escuta, continua. A escuta deve ser praticada e deve continuar depois, para gerar uma cultura sinodal. Um processo sinodal também se tem que gerar canais de participação contínua para tomar o pulso para a implementação das decisões e também uma implementação
que se realizará passo a passo e deve ser acompanhada. Sinodalidade requer continuidade no processo e requer que isso se realize de maneira coordenada e articulada. A identificação do sensus fidei tem que plasmar-se em ações concretas a realizar. A implementação dos frutos da escuta. É importante, no processo depois de Aparecida, havia em Aparecida muitas propostas inovadoras e valiosas que não foram implementadas. E isso nos questiona o que fez falta, o que faltou e o que tem que ser feito agora, para que essas propostas sejam retomadas e levadas à prática. Se necessita um vínculo de discernimento, que significa um momento de compromisso com os seguintes passos. O processo sinodal terá que ver a escuta levada à ação, com efeito que transforma e seja eficiente. Nesse contexto, surge a pergunta: como direito canônico, sai um sínodo de bispos e até esse momento não existe uma assembleia eclesial? Então, que autoridade tem a assembleia? Suas decisões podem ser vinculantes? Diante dessa pergunta, é importante ter presente que, por exemplo, a autoridade na Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín e as decisões e opções tomadas a autoridade não depende, em primeiro lugar, de uma vinculação, mas bem determina a comunidade cristã em sua recepção. Medellín foi um divisor de águas e muitos reconheceram sua autoridade pelo seu testemunho profético. Nessa se mostrou o sensu fidei, a opção preferencial pelos pobres foi assumido pela Igreja Universal como opção a assumir e colocar em prática no seguimento de Jesus. A pergunta pela autoridade de uma Assembleia Eclesial e não episcopal levanta outra pergunta. A pergunta é do poder dos bispos e como vários expertos no direito canônico nos indicam se é verdade que o direito canônico dos bispos tem esse ofício e poder de decidir, de discernir as regulações sobre diferentes questões da igreja. É igualmente certo que esse poder que o direito canônico outorga pode decidir com plena liberdade de que exercer o poder, considerando como vinculante para o espírito da prática sinodal. E então, generar as estruturas, instâncias e os meios necessários. É importante lembrar que a igreja tem que ser decidido por todos. O que concerne a todos tem que ser decidido por todos. Uma cooperação entre todos. Os bispos podem fomentar uma maior participação de leigos e leigas, religiosos e religiosas, em particular das mulheres, em postos de governo das igrejas locais, lideranças. O Papa está dando um exemplo claro ao respeito. E faz um tempo, o cardeal exigiu que seguisse seriamente o nomeamento de mulheres como cardeais, já que o ofício não requer de uma relação ao ministério.
no processo de escuta, se refletiu em vários momentos sobre o tema de um possível diaconado para as mulheres na igreja. Isso me parece significativo, porque quem participa para contribuir suas próprias reflexões e contribuir desse modo ao trabalho e à condição instaladas pelo Papa para investigar sobre esse tema. Isso seria um modo sinodal de proceder. Um ponto-chave no processo sinodal é certamente o tema do poder. Para avançar no caminho assim uma igreja verdadeiramente sinodal, é imprescindível que o uso do poder da igreja, em particular, o poder dos que têm nos ministérios locais, como os episcopados, tenha influência nos mesmos, tenham presente como referente principal a Jesus, em seu modo de entender e praticar o poder, e colocar a serviço de Deus. Irmãs, que há uma relação de igual a igual, caminhando juntos. Fazer caminho no espírito sinodal exige de nós uma grande abertura no Espírito de Jesus, que nos quer levar por caminhos verdadeiros, vida nova para a igreja, e também a abertura dos ministérios, que já estão surgindo pelo bem de todo o povo de Deus, e que sua missão facilitar uma maior participação de todos os fiéis nos discernimentos e no processo na tomada de decisão. Significa acolher com plenitude o espírito sinodal. Ministros ordenados podem usar o seu poder para criar espaços novos e comuns de discernimento e participação nas decisões. Para avançar no espírito da sinodalidade, é necessário fomentar a participação de todos e todas. Entre todos somos membros de uma igreja reformada, uma igreja que se renova. As reformas constituem uma obediência ao Espírito. Quero concluir com algumas palavras do Papa Francisco em sua carta ao povo de Deus, em 2018. É impossível imaginar uma conversão eclesial sem a participação ativa de todos os integrantes do povo de Deus. É mais, quer dizer, cada vez que tentamos calar, ignorar e reduzir a pequenas eleitos ao povo de Deus, construímos comunidades planas, acentuações teológicas, espiritualidades, estruturas sem raízes, sem memória, sem rosto, sem corpo, sem vida. Isso se manifesta nas diversas formas de abuso de poder, como é o clericalismo. Continuo citando, essa atitude que não só anula a personalidade dos cristãos, se que tem uma tendência de desvalorizar a graça batismal que o Espírito Santo colocou no coração das nossas pessoas. Dizem não ao abuso, e sim de convicção à sinodalidade. Quer dizer, citou o Papa, energicamente, não a qualquer forma de clericalismo. Nos unamos nesse momento de graça a superar o clericalismo, a colaborar com gozo e gerar uma cultura sinodal na igreja, para que verdadeiramente em Jesus nosso povo tenha vida e nós como parte deles. Muito obrigado.